Hoje o assunto é diferente dos demais. Não iremos falar de um alimento específico, mas vamos falar de alimentação em geral. Mas não qualquer tipo de alimentação. Vamos falar de BLW, sigla de Baby Led Weaning. Como é que fala isso, Rosário? Baby Led Weaning. Ok. Algo como desmame orientado pelo bebê. Mas o que significa isso e por que você que não tem filhos precisa saber disso? Na verdade, não precisa mesmo. Mas aposto que vai ser muito interessante você descobrir sobre esse tipo de método de alimentação. Até porque, com certeza, você conhece alguém com um pequenininho e pode orientá-lo a seguir esses passos. E para não falar muita groselha, eu chamo aqui a Rosário. Oi. Mais forte. Oi. Isso. Para falar melhor sobre isso, já que somos usuários desse método e toda a pesquisa sobre o assunto pertence a ela. Então eu vou apenas auxiliar no que eu consigo. Vamos lá? Vamos. E antes de começar, eu queria agradecer muito ao pessoal do Galera do Hall pelo jabá. Pra quem não conhece, o Galera do Hall é um podcast de 3 matemáticos que falam sobre a vida e tudo mais. E o jabá foi feito no episódio 98 de Visitas Indesejadas. Então, ouve lá o Galera do Hall, galeradohall.com.br, e busque nos seus agregadores. Aliás, é um dos podcasts que eu acompanho desde o início. Eu sempre adorei muito esse podcast, tanto é que nos primeiros episódios ainda tem alguns e-mails meus. Então, ouve lá. Tá ouvindo esse barulho? É folgado. O BLW é um método que introduz alimentos sólidos ao bebê, para que ele ganhe não só mais coordenação motora, como que prove sabores e texturas diferentes, o desenvolvendo muito mais na parte motora e alimentar, além de melhorar sua saciedade com comida. Sabe como é? No geral, entucham papinha nos bebês até dizer chega. Assim, aquela lontra gorda e linda acaba ficando um adulto obeso cheirando a Doritos. Você já viu um desses, né? É importante frisar duas coisas. Esse método só pode ser administrado após os 6 meses do bebê e quando ele já fique sentado sozinho, porque isso demonstra que os músculos da deglutição do pescoço já estão maduros para alimentação sólida. Antes disso, nunca. São ordens da Organização Mundial da Saúde. E ponto 2. Consulte sempre o seu pediatra. Sei que alguns serão a favor e outros contra esse método, assim que estude bastante como fazer e avalie sempre com seu pediatra como fazê-lo. O legal desse método é que você apresenta todo um mundo novo ao seu bebê, que até os 6 meses só podia tomar peito. É muito legal ver ele descobrindo sabores e texturas diferentes, adquirindo preferências, pegando os alimentos com a mão, analisando um a um. Ele come e aprende, né, Rosário? É assim mesmo. Esse programa é mais um bate-papo sobre a nossa experiência com Gael, usando esse método, mas começamos com perguntas para minha mulher Rosário, que descobriu o BLW e que poderá informar melhor sobre esse método. Alguma palavra? Por agora não. Lembra de falar português, tá? Verdade. Outro dado importante, saiba fazer a manobra Heiner para bebês, em caso de alguma emergência. E enquanto o bebê come, nunca o perca de vista. Esteja com ele em todo momento que ele estiver comendo. Isso é muito importante. Até porque ele vai manipular os alimentos sozinho e vai levar até a boca. Então sempre esteja observando ele. De qualquer maneira, vamos falar de alimentos seguros para o início. E lógico, no início nada de dar alimento com o bebê em outras posições que não seja sentado na cadeirinha dele. Por segurança, gente. Essa transição se dá aos poucos. Você não deve substituir as papinhas, mas ir introduzindo os alimentos sólidos aos poucos. Não, na verdade, é que esse método meio que substitui as papinhas. Mas ele é complementar, Rosário. Não, a alimentação é complementar. Eu sei, Esse mas é um tipo de ele... alimentação. Tudo bem, mas eu acho que é... A gente usa o complemento, mas não é essa a realidade de todo mundo que faz o método. Não, eu entendo. Só que até por os artigos que eu li, você pode ir dando papinha, até porque o bebê, ele vai... Tem que se acostumar aos poucos com a comida. Você vai dando papinha e vai acostumando ele com esse método, até você poder usar esse método sempre. Só que eu e você vai ter que concordar comigo. A papinha ajuda pra caramba quando a gente tá com pressa. A papinha ajuda, mas você está falando do método. O método aqui é feito para não dar papinha, né? Porque a alimentação é complementar. Até o ano, a leite, o peito, a mamadeira, não sei, é o alimento principal do neném. Depois do ano, a alimentação começa a ser o alimento principal. É por isso que esse método é feito para meio que substituir as papinhas. Aí você tem a possibilidade de fazer esse método como complemento ou tem a possibilidade de fazer esse método sozinho. A gente usou como complemento. Eu acho mais interessante como complemento, até por uma questão de praticidade. Ambos trabalhamos... Tá, mas isso depende de cada família, Caio, né?
Tá, mas vamos falar do método melhor, né? Eu ia finalizar com uma boa cozinha para todos, inclusive para bebês que acabam de começar a comer. Acho que é por isso que eu comecei esse podcast. Eu gosto de comida, eu gosto de falar sobre comida, de boa cozinha. E as pessoas têm que aprender a comer melhor. E comer melhor não é só comer saudável ou juntar 1000 alimentos saudáveis para fazer um mega alimento saudável e ruim. Não, é comer bem mesmo. É comer o que você gosta, é preparar o que você gosta. Comecemos. Então, Rosário, como você descobriu o BLW? Internet. Isso? Internet? Instagram. Eu conheci ele pelo Instagram. Eu comecei a seguir um monte de mães no Instagram e tinha umas quantas que elas faziam esse método. Achei bem interessante. Comecei a pesquisar disso e eu gostei. Bacana. E como é que você me convenceu a usar esse método? Porque você não gostava de dar papinha pro Gael e eu convenci você falando que o Gael ia comer sozinho. Tá, até hoje eu não gosto mesmo. Não, é uma questão pessoal. Eu não gosto de dar comida pra ele. Eu adoro cozinhar pro Gael, mas eu não gosto de dar comida pra ele. É uma questão de paciência, eu acho. Tá, e com quantos meses o Gael começou a comer sólidos? E qual foi o primeiro alimento que ele comeu, você lembra? Eu me lembro. E na verdade a gente não começou direito a dar aos 6 meses. A gente deu quando ele tinha uns 5 meses e meio. Um pouquinho mais, porque ele já sentava. Sim. Então a gente deu a provar mandarina. Qual que é o nome da mandarina? Mandarina é mexerica. Tá, isso. E a gente deu isso pra ele, só pra provar, e ele aí adorou. Então a gente começou a dar meio que provadinhas de comida até os 6 meses, que aí a gente começou a dar comida mesmo. Lembrando, a gente deu a mexerica, só que era mexerica sem sementes. Pelo amor de Deus, tire as sementes de qualquer fruta que tenha sementes. E a gente segurava o gomo da mexerica. A gente não deu direto pra ele comer. Essa provadinha. Só pra ele morder e sentir o sabor mesmo. E você consegue comparar a evolução do Gael com outros bebês que não usam esse método? Consigo, sim. Quando você vê nenéns que só comem papinha, é bem difícil, porque eles não conhecem os sabores dos alimentos. Por quê? Porque as pessoas que fazem papinha misturam um monte de alimento junto e dão pra ele. Então ele não conhece os sabores dele, as texturas dele. Então é muito difícil para eles começar a comer sólidos. Eles começam a comer sólidos já depois do ano. Também você vê como começa uma alimentação, não sei se falar ruim, mas ruim mesmo. Eles começam a... Porque os primeiros alimentos sólidos que o neném tem é o quê? Doces, batata frita, salgadinhos, coisas assim. Industrializadas. Industrializadas. E eles começam a rechaçar alimentos mais naturais. É o que eu vejo com os primos do Gael. Verdade. Que eles comem só papinha na comida e quando eles comem alimentos sólidos, são alimentos não saudáveis. Só tranqueira. Só Ruffles, só Doritos. Porque eles não estão acostumados a ver outro tipo de alimentos sólidos na alimentação deles. E essa é a diferença. Se você deixa o Gael com uma mesa cheia de porcaria e, não sei, um pouco de fruta, ele vai pra fruta. Mas ele vai comer as porcaria também. Sim, também, mas... Não, eu fiz esse teste. E ele provou a porcaria, deixou e comeu outra coisa. Olha porque só. ele não tá acostumado ao sabor. É, legal. A gente tá fazendo bem. Quando ele vê as porcarias que a gente come, bom, vamos lá, né? É, por isso que se você faz esse tipo de método, tenta comer porcaria escondidinho do seu filho. E é importante também não apressar o bebê para esse método. Se ele não se acostumar no início, tudo bem, tenta de novo e tudo mais, né? O importante é não apressar o bebê. Uma das coisas importantes e que tem esse tipo de método, a diferença da papinha, é que promovem, como que é a palavra em português? Promovem a autorregulação do neném na alimentação. O que quer dizer? Que a gente está tentando não fazer ele ter uma relação ruim com a comida. Está tentando fazer da experiência de comer uma coisa legal para ele. Então, se você fica obrigando o neném a comer, se você fica fazendo já tem que comer tudo, ele vai associar a comida com uma coisa não prazerosa, uma obrigação. Com uma obrigação, com uma coisa não prazerosa. E é isso que a gente meio que tá arrumando também. Porque tem estudos que falam que essa é meio que a base de muitos desordens alimentícios. Sim. E é interessante que o Gael, comendo desse jeito, ele consegue comer com a gente, nas nossas refeições.
Tipo, a gente tá almoçando, o Gael tá almoçando. A gente tá jantando, o Gael tá jantando. Essa é uma ótima vantagem desse método, já que quando o bebê tá mais acostumado com comer sozinho, você deixa ele com um pratinho lá, os pedacinhos de frutas, de tomate, o que seja, e enquanto você janta. Então o bebê ele se acostuma com esse ritmo da família. Porque eles também começam a olhar a comida como um acto social. Eles começam também a associar isso. Eles sabem que quando todo mundo está sentado na mesa, é porque é hora de comer, e ele quer comer. Eu acho muito legal isso, porque faz o neném participar meio que das costumes da família, participar do dia a dia. Não vem à parte, assim, não, eu vou ser um neném, você vai comer antes, vai comer depois, e eu vou dar comida pra você. Não, ele faz sozinho e na mesa, igualzinho que qualquer adulto. Sim. E alguns alimentos recomendados para você começar com o BLW, que é o brócolis cozido, certo, Rosário? Na verdade, sim. É brócolis cozido, tem um monte de alimento. O que você tem que ficar de olho quando vai começar a fazer esse método com o neném é que o alimento tem que ser fácil para ele pegar, porque aos 6 meses ele não tem muita motricidade, então tem que ser troços grandes para ele poder pegar com a mão. Só que sejam alimentos macios para ele poder maçar com as gengivas. Então, como brócolis cozido, cenoura cortada em forma de palito, mas muito bem cozida. Banana. O legal da banana, o Gael foi um dos primeiros alimentos que o Gael conseguiu pegar assim de verdade, né? A gente tirava metade da casca da banana com uma faca e ele comia essa parte assim, né? E a minha família ficava maravilhada vendo o Gael comendo, né? Pera também, pera em lascas é legal, dá pro bebê. Ovo cozido, né? Quando ele estiver mais avançadinho. Fatia de pão de forma, sem a casca. Mas, já que a gente tá falando de pão e tal, evita o pão do mercado, esse pão cheio de químico, caramba, né? Se você quiser dar uma fatia de pão de forma, compra aqueles pães de forma já caseiros, pelo menos, né? Que os do mercado tem muita química. E macarrão do tipo penne, aquele que tem um furo no meio. Questão de segurança. E a ideia, realmente, repetindo, a ideia é dar alimentos fáceis para o bebê segurar com a mão e que ele possa manipular e tirar pedaços e comer tranquilamente. Sobre alimentos que você não pode dar, coisas muito duras e coisas muito pequenas. O que não é muito recomendável é, por exemplo, uva. O bebê ele pode se engasgar com uva. Ele pode se engasgar com as sementes da uva, ele pode se engasgar com a própria uva. A uva ela tem uma textura que ela pode tapar a garganta do neném. É, pela forma. Pela forma dela. Maçã também, maçã é muito duro pro bebê pegar. Se você for dar laranja, pedaços de laranja ou pedaços de mexerica, como a gente citou, sem sementes. Sem sementes. Qualquer fruta que você for dar pra ele, sem sementes. O Gael ele tem um vício bem grande em tomate. Tomate picado. Ele adora tomate, né? Sim, ele adora. E é bacana a autonomia que o bebê ganha com BLW. Só que tem um porém, né? A Rosária vai falar até melhor disso. Faz uma sujeira do cacete. Faz muita sujeira. Se você é meio que viciado com limpeza e com ordem, tudo isso, acho que não vai ser recomendado pra você esse método, porque, nossa, todo o chão fica sujo, o neném fica sujo inteiro, tem comida na orelha, assim, no cabelo, no pé, todo lugar. Até ele se acostumar, faz isso mesmo. A minha recomendação é você colocar jornal sempre embaixo da cadeirinha dele. O que a gente nunca fez. Você tem uns babadores... a gente nunca fez mesmo. A outra recomendação é você ter uns babadores daqueles bem grandes e tal, flexíveis, e ter paciência pra limpar o bebê depois. Se ele for sair depois, se vocês forem sair com o bebê, que ele não esteja com a roupa de sair antes de comer, óbvio, né? Não vamos falar só de flores aqui, né? E como é que foi o primeiro caso de engasgo do Gael? Eu não me lembro, mas isso aqui é uma das coisas de que se você, não sei, se você tem neném e fala pra sua mãe que quer dar alimentos inteiros, todo mundo vai falar, não, mas como vai dar alimento inteiro? Os mais velhos vão surtar. E não sabe, vai engasgar. E aí você tem que fazer meio que a diferença entre engasgar e asfixiar, sabe? Quando o neném vai se asfixiar, isso aí é bem perigoso. É bem perigoso porque você vai ver ele meio que tornar roxo, vai ver o cor dele, e aí você tem que fazer a manobra. E quando o bebê está engasgando, ele começa a tosser. Sim. É o sentido de
sobrevivência, o nosso, né? Quando a gente engasga, né? Quando a gente engasga, o corpo ele vai expulsar a matéria, no caso o alimento que tá indo pro lado errado, mas nunca chega a ir pro lado errado. Aliás, pode até chegar a ir pro lado errado, sim, né? Mas não é disso que a gente tá falando. É quando a gente engasga. Os músculos da deglutição, mais fácil de falar. Os músculos da deglutição eles fazem de tudo para expulsar o alimento que, por via das dúvidas, está indo pro lado errado. E ele se expulsa mesmo. Então, a primeira vez que o Gael engasgou, eu tava na casa da minha mãe, com minha avó, minha mãe e minha tia. Nossa, foi... A véia ficou desesperada. Todo mundo ficou desesperado. Eu falando para elas tranquilas, por favor, não vaya gritar muito em frente do neném, porque ele vai assustar e vai asfixiar. E que é o que a gente está tentando prever. É bem difícil, porque obviamente todo mundo fica assustado com isso. E se você tem um neném e você vê ele engasgando, espera um pouquinho, com paciência, fica relaxada. Meio que por dentro você tá morrendo de susto para ver o que tá acontecendo, mas fica relaxada e espera o neném botar. Se você já tá vendo ele mudar o cor do rosto, que aconteceu uma vez com o Gael, foi terrível. Aí tem que fazer a manobra. Mas no geral o bebê ele se recompõe sozinho. Só que mesmo assim, consulte o seu pediatra, leia muito sobre esse método. Faz um curso para fazer a manobra Heiner. É isso. A gente nunca precisou fazer, mas são medidas de segurança e quando a gente se trata dos filhos, segurança nunca é demais. Um dos nossos melhores amigos é ovo e aveia. A gente faz panquequinhas com ovo, aveia e outras coisas como cenoura raladinha ou tomate pro Gael de café da manhã, às vezes, e é muito legal. Café da manhã, janta, almoço. Se você não tem comida pro neném, faz essa panquequinha rápido e é gostoso pra ele. É uma coisa rápida, ó, uma receita bem besta e bem rápida aqui. Um ovo, 1 a 2 colheres de aveia dessa, pode ser da aveia instantânea, melhor pro bebê. Se você quiser ralar uma cenourinha, rala metade de uma cenoura nessa mistura. E se você quiser fazer mais um pouquinho de onda, coloca só um pouquinho de leite, alguma coisa assim. Bate tudo nisso e faz panquequinhas pequenas que ele possa pegar. E ele vai comer isso com muita felicidade. O Gael também gosta dessa panquequinha com tomate. E pra finalizar esse papo, o BLW faz uma sujeira danada, como a gente falou, mas vale a pena. É importante que as pessoas sejam familiarizadas com comida de verdade desde o início. E que treine sua própria saciedade, sem a necessidade de comer sopas e papinhas o tempo todo. Assim o seu filho comerá de tudo sem tantas restrições alimentares, que é o que a gente vê muito por aí. Pessoas, não só crianças, mas adultos com paladar infantil, com restrições alimentares, adultos que nunca experimentaram comida de verdade na sua infância e ficam traumatizados com alguma coisa ou outra, né? A alimentação tem que ser um negócio prazeroso e bom, nunca tem que ser uma obrigação. Se você quiser conversar mais sobre isso, eu estou no Instagram e no Twitter como Okaio-san. E segue também a Rosário, que sempre tem fotos e receitas de BLW no Instagram, como La Rosário Esperança. Seria como La Rosário Esperança, pero vocês entenderam, né? Um abraço e até semana que vem. Tchau, gente!